Gente, há uma profundidade tão grande nisso daqui. Vamos lá. O apóstolo, ele tem uma preocupação. Ele fala da tarefa. A tarefa é apresentar uma noiva pura ao noivo Cristo, que é o próprio Deus. Mas o temor dele, ele diz, é que assim como Eva foi corrompida, assim como Eva foi enganada, assim como Eva sofreu a corrupção, a igreja também poderia correr esse risco. E aí, observe a expressão dele. Assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia. Você observa que essa palavra tem vários significados. Astúcia tem vários significados. Tem até significado de algo brilhante, de algo glorioso, de algo que chama muita atenção, de algo que a pessoa fica meio que assim, iludida mesmo. Porque foi essa a ideia da serpente. Iludir Eva. Você vai entender onde eu quero chegar. Porque se a serpente diz assim a Eva, come, acabou, desobedece, ela ia dizer, poxa, tem tantas árvores aqui, comer uma ou mais, para quê? Mas ela disse, não, porque Deus sabe que o dia que você comer, você vai ter o conhecimento dele, você vai ser como ele, você vai conhecer o que ele sabe e vai ser como ele, você vai saber e vai ser. Opa! Entenda, perceba, a armação da serpente veio de uma forma que chamou a atenção dela. Ela não ia desobedecer se não tivesse uma motivação. E exatamente essa preocupação do apóstolo. Ele está dizendo, eu tenho preocupação, porque assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, com a forma de seduzir, com o brilho, com a falácia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Viu o que o pastor falou aqui? Tem gente já que não gosta mais, perdeu o paladar. Essa palavra para ele diz assim, está no começo, mas ele diz, estou entendendo nada. Onde ele quer chegar com esse negócio? Eva, casamento, corpo, noiva. Eu chamo o poder do Espírito Santo sobre a tua vida e repreendo qualquer espírito de inquietação, porque a palavra vai fluir e vai atingir a tua vida hoje, em nome de Jesus. Eu neutralizo todo o poder do inferno que atue neste lugar. Eu digo não mais, em nome de Jesus, porque o apóstolo está dizendo aqui que os sentidos podem ser corrompidos. Visão, audição, tato, paladar. Perdeu o gosto. E aí, ele diz, se isso acontecer, se os sentidos se corromperem, perde a simplicidade. Perdem a simplicidade que há em Cristo, porque nós nos unimos em Cristo, somos um com Ele, mas quando há corrupção, a simplicidade que há em Cristo sai. Quando se é corrompido os sentidos, a simplicidade que há em Cristo se esvainece. Quem está entendendo aqui esse início? E aí, você, unido a Cristo, você consegue ter discernimento. Diga, discernimento. Ele vai para o verso 4 e ele diz assim, porque
se alguém vindo pregar-vos outro Jesus. A preocupação está aí. Não é de alguém vir falar que é melhor servir ao diabo. Ele não está preocupado, o apóstolo Paulo não está preocupado de alguém que serve a Deus resolver servir ao diabo. Ele está preocupado de alguém que serve a Jesus começar a servir outro Jesus. Um Jesus que aceita a discórdia. Um Jesus que aceita a ira. Um Jesus que aceita a mentira. Um Jesus que aceita a desobediência. Ele está dizendo à igreja: a minha preocupação é que alguém pregue para vocês outro Jesus. Percebeu, pastor? A preocupação do apóstolo. Um outro Jesus que nós não temos pregado. Qual era o Jesus que Paulo estava pregando? É o que nós pregamos. Ele morreu em nosso lugar. A vida dele foi cravada na cruz. Ou melhor, a nossa vida foi cravada na cruz. E ele morreu a nossa morte. E agora a vida dele nós temos que vivê-la. Por isso Paulo disse assim: eu preciso explicar o que aconteceu comigo naquele caminho que dava para Damasco. Eu morri ali. E alguém poderia questionar: Paulo, tu não morreu porque a história não foi essa. Eu já li o escrito. Você só caiu do cavalo, ficou cego 3 dias. Ele disse: não, eu morri. Quem você está vendo agora não é mais o mesmo Saulo. Eu morri. Quem vive é Cristo em mim. Quem está entendendo? O Cristo pregado por Paulo é um Cristo que mata você e passa a viver a tua vida. Se você ainda está vivo, tem alguma coisa errada. E eu estou sentindo a glória aqui. Meu Deus. O único interesse de Deus em Cristo Jesus é matar você e Cristo começar a viver através de você. Por isso que ele diz: quem achar sua vida, perde. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha. Se alguém vir pregar outro Jesus que eu não preguei para vocês. Sabe qual era a segunda preocupação do apóstolo? Era essa: ou se recebeis outro espírito que não recebestes. Quando você confessa Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Quantos tem o Espírito Santo morando dentro de si? Aí você aceitou Jesus, aí você fica naquela alegria, aí você quer falar para todo mundo, aí você diz que aceitou, aí às vezes você quer ficar quieto, porque senão, igual hoje eu ouvindo lá no sítio da igreja, um rapaz dizendo: eu encarnava tanto nas pessoas, os meus amigos se convertiam, eu falava: ei pastor, parte do senhor, parte do senhor, parte do senhor, pastor. E agora eu me converti e isso está acontecendo comigo direto. A gente jogando uma brincadeira lá no sítio e ele me contando: rapaz, agora direto. E eu entendo eles, porque eu fazia isso. Mas aí você estava tão feliz, você estava tão alegre. O Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da Trindade, não é por causa de hierarquia, é porque Deus agiu lá no Antigo Testamento. O Espírito, o próprio Cristo, o próprio Deus em Cristo, agora como Filho, agiu. E agora é era do Espírito Santo agindo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é de estações, tempos de atuação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não está ligado à hierarquia ou à condição de um ou de outro. Até porque é um só Deus existindo como Pai, como Filho e como Espírito Santo, que existe nas 3 pessoas. Agora entenda uma coisa. Paulo diz:
Porque se é o Espírito que vocês receberam, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, está tudo bem, não vai ter problema. Você vai ficar irado, mas vai normalizar, ou como eu falo, vai irar, mas vai desirar. Se é o Espírito de Deus, você vai ficar com raiva demais, mas vai perdoar. Mas se é outro Espírito, a raiva continua. Se é outro Espírito, você não perdoa. Se é outro Espírito, você não quer saber. E Paulo estava preocupado. Será que vocês vão receber outro Espírito que não é o que você já recebeu? E aí ele encerra dizendo: ou outro evangelho que não abraçastes. Qual é o evangelho que Paulo pregava? O evangelho da graça de Deus. Tem gente que não quer mais ouvir o evangelho da graça de Deus, que a graça do Senhor na cruz do Calvário foi manifesta, nos dando direito à vida eterna. Mas tem gente que está dizendo: mas eu estou vivendo aqui, depois eu penso na vida eterna. Eu quero evangelho que fala que eu vou ficar rico. Eu quero um outro evangelho. Eu quero entrar na igreja, o pastor olhar para mim e dizer: eu vejo um carro na tua mão novo, mas eu já tenho, mas eu vejo mais 2. Eu quero evangelho que alguém revele a minha vida toda e muda ela de uma hora para outra, que eu não preciso fazer nada, que eu vá para a praia tomar água de coco. Eu também quero tomar água de coco na praia, mas eu sei que eu tenho umas batalhas para vencer primeiro. Eu quero um evangelho que o pastor não me incomode. E Paulo está dizendo: eu estou preocupado com uma coisa, de vocês receberem um outro evangelho que não foi o que vocês abraçaram. Poderia pregar só sobre isso, mas ele vai falar no verso 13. Vamos para o verso 13. 13:14 diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Eles não são apóstolos, são tais apóstolos. Eles não têm de Deus a autoridade, eles exercem uma autoridade. Eles transfiguram-se em apóstolo. E aí ele cria um paralelo entre esses e o próximo verso, que é para se assustar. Verso 14. Não é de se assustar, ou no termo, não é de se maravilhar, não é de ficar boquiaberto, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ei, escuta aqui, ovelha do Senhor, cuidado com os anjos de luz. Cuidado com os anjos de luz. Eles vêm de diversas formas. Esses anjos de luz, eles se transfigura. Transfigura. Não é. Na linguagem militar, ele se camufla. Aí você pensa que é uma pedra, tem 3 caras lá, já pronto para arregaçar. Você pensa que é uma árvore, é um camarada com fuzil. Ele está camuflado. Aqui o termo é transfigurar-se. Parece. Você olha e diz: é. Olha, você pensa mesmo que o diabo vai vir dizendo: eu sou fulano. Está vendo o chifre? Está vendo isso? Tá vendo? Não vem assim. Na maior parte das vezes ele vem em cima da sua razão. Você vai ser confrontado em cima da sua razão. E você precisa identificar que é ele.
próprio Satanás. Se o próprio Satanás, ele está dizendo, tais apóstolos se transfiguram-se. E é fácil saber quando você tem o Espírito do Senhor. Se você tem o Espírito do Senhor, você tem o Espírito do discernimento. Eu não estou inventando nenhuma palavra, eu estou lendo e mostrando você o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque esse capítulo 11, ele já começa no 10. Se você tiver tempo, leia em casa. Ele começa no 10, ele está meio chateado. Porque alguém quer criticar dele, falar dele. E aí chega no 11, ele vai para a defesa do seu apostolado. E ele revela as obras infrutíferas das trevas. Ele diz, eu sei o que está por trás. Porque quando você tem discernimento, escute, olha, quando você tem discernimento de espírito, você sabe qual é o espírito que está, às vezes é o espírito do engano, da mentira. Você pode até não falar, mas você vê. Agora, presta atenção. Hoje eu usei um exemplo no sítio, conversando com um novo convertido. E eu usei o exemplo. Está vendo? Eu estou conversando contigo aqui. Estou olhando a tua camisa, está escrito isso, tem essa cor, tem mais esse desenho. Está vendo? Eu estou te olhando, eu estou vendo tudo isso. Estou vendo a tua barba, o teu cabelo grisalho, estou vendo tudo aqui. Quando Jesus nos olha, Ele não vê dessa forma, Ele vê dentro, Ele vê tudo. Ele vê exatamente quem nós somos por dentro. Então não dá para enganar Ele. Paulo tinha esse discernimento. Então ele diz, esses tais apóstolos. Você pode observar que aqui, um dos questionamentos, ele está falando sobre recurso financeiro. Ele está dizendo, inclusive, ele está falando à igreja que está em Corinto, ele está dizendo, inclusive eu nunca fui pesado em vocês. Eu fui abençoado por outra igreja e vim servir vocês com a oferta de outra igreja. Passei necessidade e não pedi nada a vocês. Paulo falando isso. Mas esses outros não fazem assim, não pensam assim. Irmãos, eu disse ontem, quero repetir aqui uma frase que eu disse ontem: dinheiro nunca vai ser problema para Deus. Lá onde Ele mora e onde eu vou morar, e você também, em nome de Jesus, lá a rua é de ouro, o mar é de cristal, muros de jaspe. É um negócio extraordinário. A palavra do Senhor, ela diz assim: o verso 15, não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, primeira coisa, nós como ovelhas do Senhor, porque pastor também é ovelha, diga graças a Deus. Nós como ovelhas do Senhor precisamos ter discernimento. O evangelho que recebemos precisa ser o evangelho da graça de Deus, o evangelho que vai nos levar aos céus, o evangelho que vai romper com as fortalezas do inimigo, o evangelho que vai contra nós mesmos, que vai nos corrigir, que vai nos confrontar, mas que vai gerar vida em nós. E não é um evangelho que só vai massagear o nosso ego e dizer assim mesmo, ninguém é forte. Então está contrariando a palavra. Porque o apóstolo Paulo diz que eu posso, que você pode. E ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. E como adquirir esse discernimento? Como entender quando é Satanás e não é o teu chefe? Quando entender que é o diabo e não é a pessoa? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se uma pessoa que comprovadamente, não é que você olhou, viu alguma coisa, não. Comprovadamente, durante mais de 3 anos, andava com Jesus ali, uma vida legal diante de Deus. E alguém chegasse e falasse assim:
Satanás está usando ele. Você ia simplesmente falar: que isso? Sai para lá, não sei o quê. Não, eu não vou desconfiar. Mas por quê? Porque você acha? Não, porque tem uma palavra que ele está falando que não é de Deus. Porque a vontade de Deus se revela no que sai da tua boca. Qualquer palavra que eu falar aqui que estiver contra a palavra de Deus, contra a Bíblia Sagrada, ou vem de mim mesmo ou vem do diabo. Deus só tem compromisso com a palavra dele. Quem está entendendo? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes a pessoa vai falar a palavra de Deus. Pedro vai chegar para Jesus e vai dizer assim: a história que o senhor está falando é que o senhor vai para Jerusalém e vai morrer lá? De forma alguma eu vou permitir. Um projeto estabelecido na eternidade. Pedro diz: eu não vou querer que isso aconteça. Se fosse eu ia falar: poxa Pedro, tu ama mesmo Jesus, hein? Quer guardá-lo, quer proteger. Parabéns, Pedro. Oh, aleluia. Mas Jesus não pensa assim, que eu estaria pensando como ser humano. E é Paulo, o apóstolo, disse que eu e você temos a mente de quem? Temos que pensar como Jesus. Ei, tem um monte de gente que está se desviando porque está pensando como ser humano. E a palavra diz que você tem que pensar como Cristo, a tua mente é de Cristo. Como homem eu diria: parabéns Pedro. Mas como alguém que tem a mente de Cristo, eu teria que fazer o que Cristo fez. Jesus olhou para ele, discerniu, viu lá quem estava usando ele e disse: afasta de mim, Satanás. Tu não cogita as coisas de Deus, mas da terra. É duro isso, né? Mas você percebe? Eu estou falando de discernimento. Eu estou falando que anjos de luz têm passado por você, mas eles não são anjos de luz. E você só vai entender se você tiver discernimento. Eu estou dizendo que outro evangelho vai ser pregado, mas você não pode aceitar. E só não vai aceitar se tiver discernimento. Eu estou dizendo que outro espírito vai tentar se assenhorar e você vai dizer: aqui não, só o Espírito Santo. E quando eu vou perceber isso? Quando você começar a querer tomar atitude que é contrária à palavra de Deus. É outro espírito que está aí. Porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. O Espírito de Deus testifica. Quem está entendendo? Olha o que a palavra do Senhor diz, que é o caminho para você entender de que forma você realmente pode. Lucas 18, verso 1. Só o verso 1 do Lucas 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre, e nunca. Você quer ter discernimento, você quer se livrar da preocupação do apóstolo Paulo. A preocupação do apóstolo Paulo, eu vou repetir para vocês. Ele diz: eu temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Que a tua visão nunca seja corrompida. Que a tua audição nunca seja corrompida. Que teu paladar espiritual nunca seja corrompido. Vivemos uma época, eu já vou seguir para Lucas, vivemos uma época pós-pandemia. E eu ouvi há menos de 20 dias atrás de uma pessoa dizendo: desde que eu passei pelo Covid, eu perdi ainda o paladar, eu sinto quase poucas coisas, não sei o quê. O paladar dessa pessoa até hoje não voltou completamente.
foi corrompido. Não sei se essa pessoa vai buscar em Cristo a cura, se vai buscar através de medicamentos, mas precisa acabar essa interferência para que volte ao normal. Tem pessoas assim, irmãos, comem por comer, não comem por alegria, por prazer a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor é alimento. E Paulo disse: então a minha preocupação é essa, de que para que vocês não tenham os sentidos corrompidos, porque se isso acontecer, vocês vão perder a simplicidade em Cristo. A coisa é simples, irmãos. Se você começar a buscar a face de Deus, Ele vai se deixar ser conhecido. A coisa é simples, irmãos. Se você parar de tentar solução para esse problema e começar a tentar passar mais tempo de joelho, vai ter solução mais rápido. A coisa é simples, irmãos. Se você parar de discutir e começar a orar, as coisas vão mudar. As coisas são simples, irmãos. É voltar a um tempo de clamar ao Senhor e levar Deus a sério. O Senhor propôs-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre. Orar sempre. Sempre significa que nada pode interromper. Você vai continuar, e depois vai continuar. E não vai parar de dar essa sequência. Eu mandei um WhatsApp com um vídeo essa semana para muita gente, falando do porquê é tão difícil orar. 4 motivos por que pessoas têm dificuldade de orar. É importante que você, se não assistiu, esse já é um vídeo mesmo de uma mensagem, uns 30 minutos ou mais. É importante que você ouça. Assista. Paulo está dizendo, a preocupação dele é essa. E Jesus está dizendo, vocês precisam orar sempre. Quando eu disse que há um elo no que Deus está falando, porque no domingo passado, e aí eu concluo a mensagem, e já vou desligar aqui. No domingo passado nós pregamos sobre o véu que se rasgou. Eu trouxe a primeira mensagem, depois o pastor Alex trouxe a segunda, porque eu precisava ir para a festividade de nossa igreja em Piabetá. E eu expliquei sobre isso. Mas uma das grandes conquistas do véu que rasgou de alto a baixo, que era o véu, para aqueles que não estavam aqui na semana passada, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Era o véu que apenas podia transpor esse véu, passar por esse véu, uma vez por ano, o sumo sacerdote. Se ele tentasse antes, ele morria. E tinha todo um ritual de preparativo para que ele entrasse. E eu expliquei isso. Nas suas vestes ou estola sacerdotal, além de toda a indumentária e todos os valores em pedras preciosas que haviam, entre elas o próprio rubi, as 12 pedras representando as 12 tribos, diamantes e tantas coisas ali. Além disso, na altura da sua cintura, tinha campainhas, que onde ele andava fazia barulho, e ainda uma corda bem longa, porque ele sabia, se ele entrar no Santo dos Santos e não tiver em condição de ir lá, ele não sai, ele morre ali. E quem entrar para tirar morreria. Então Deus orientou a Moisés, faça assim. E Moisés não tinha dúvida, porque o Senhor disse assim: Moisés, sai da tenda, porque agora eu vou ter que agir. Só fala o que eu colocar na tua boca. Coré e Abirão estavam revoltados, causando tanto problema. Numa sequência de problemas, Deus disse assim: eu tenho mais o que fazer, deixa eu enterrar esses caras vivos. Moisés, não, Senhor, não. Fala o que eu vou te mandar e acabou. Porque quando Deus quer ser
Dessa forma ele é. Sai da tenda e diz. Aí Moisés falou: e se a terra abrir e engolir vocês vivos? Abriu, engoliu, fechou. Simples assim. Moisés não ia pensar duas vezes em fazer exatamente. Bom, para entrar no Santo dos Santos tem que entrar assim. E ele disse aos filhos de Levi: o Eterno escolheu vocês. Vocês só vão entrar lá uma vez por ano. Mas vocês vão ter que fazer isso, a veste tem que estar assim, 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 assim. Se fizer diferente, prepare, porque não vão sair de lá, vão morrer. E vocês já viram ele aí. É o mesmo que abriu o Mar Vermelho. É o mesmo que abriu a terra e engoliu, a terra os engoliu vivos. É o mesmo que eu toquei a rocha e a rocha saiu água. E é o mesmo que eu feri a rocha e a rocha também deu água. E nessa de eu ferir a rocha eu me compliquei. Porque eu não vou entrar na terra. Eu desobedeci. Esse é o mesmo Deus que está dizendo para fazer dessa forma. E aí, então foi feito da forma que Ele mandou. Mas na morte de Cristo, na cruz do Calvário, esse véu que separava a presença do Santíssimo foi rasgado do alto a baixo. Quando Cristo disse: está feito, está pronto, está consumado. E no hebraico, tetelestai, no grego, né? Tetelestai. Quando ele disse tetelestai, o véu do templo se rasgou, dizendo: agora todos terão acesso. Agora todos poderão entrar. Agora eu abro o caminho para que você entre e fale comigo. Agora é através do sangue do meu filho. Não é porque eu achei que vocês merecem, mas agora o sangue do meu filho. Eu, quando olho para vocês, eu vejo a marca do sangue do meu filho. Por isso a porta está aberta. Ele abriu um novo e vivo caminho. Esse caminho que nos dá condição de falar com Deus. Por isso que o diabo não quer. Ele não quer que você tenha essa intimidade de falar com Deus, de se aproximar de Deus, de ter uma amizade com Deus, de ter um relacionamento com Deus, de manhã, tarde e noite estar falando com Deus. Está dirigindo, está falando com Deus. Está trabalhando, está falando com Deus. Onde você estiver, fale com Deus, mas também tire um tempo a sós com Ele. Tire um tempo a sós com Ele. Esse tempo aqui é para a gente conversar, Senhor. Pastor, mas quando eu tiro esse tempo, some todas as palavras. Fica ali quieto, fala: ó, eu vim aqui para conversar, mas sumiu tudo. Eu vou ficar quieto aqui. Pode fazer. Eu duvido que tu consiga fazer isso 10 vezes. Se o teu coração estiver limpo. Limpo no sentido de ser verdade o que você está fazendo ali. Eu estou aqui para falar com o Senhor. Só que sumiu todas as palavras. Já é o segundo dia. Eu estou aqui para falar com o Senhor, mas não sei o que eu vou falar. Eu não vim para sentir nada, mas se eu viesse eu estava já arrasado, porque eu não estou sentindo nada. Pode falar assim, pastor? Pode. Mas eu estou aqui, porque eu sei que tu está aqui em algum lugar. Eu não estou vendo, porque eu não tenho visão. Mas eu sei que tu está aí. E eu sei que o senhor está ouvindo o que eu estou falando. O dia e a hora que o senhor quiser falar, o senhor pode falar. Eu vou ficar até tal hora aqui, depois vou voltar de novo. No outro dia eu volto. Até o senhor falar. Faz isso para tu ver. Eu te desafio a fazer. Ele vai se manifestar. Porque a Bíblia diz que Ele não pode negar a si mesmo. E eu estou perto daqueles que me invocam, e me invocam em verdade. A palavra não mente. Eu estou perto dos que me invocam, e me invocam em verdade. O Espírito do Deus vivente está dizendo: volte à intimidade comigo. Volte à intimidade comigo. Quem fala em línguas é a hora de você começar, meu amigo. E quem não fala é a hora de começar a falar. Tem misericórdia de mim, Senhor. O teu nome é bom, o teu nome é poderoso. Porque o Espírito do Senhor está aqui presente na casa. Ele está fluindo em nós, Ele mora em nós.
Onde a sereba colebarabras. Ele quer destravar a tua audição espiritual. Talvez você não consiga entender que Ele está te chamando para Ele. E quando isso é destravado, você começa a perceber: é Deus que está me chamando. Meu Deus, não foi meu colega, não foi fulano, não foi ciclano, é o próprio Deus, o Criador do universo. Ele está me chamando para Ele. Meu Deus, Márcia, eu estou sentindo aqui também. Tem mais alguém sentindo a glória de Deus aí? Meu Deus! Essa igreja nasceu no fogo e vai continuar no fogo de Deus, meu irmão. Vai ser destravada, tua história vai mudar. Tua visão turva para as coisas espirituais vão ser limpas. O apóstolo está dizendo: os sentidos não podem ser corrompidos. A minha preocupação é essa, de vocês terem os sentidos corrompidos. Audição espiritual destrave, visão destrave, paladar espiritual volte ao gosto. Seja renovado em nome de Jesus. Aleluia. Receba essa palavra. E eu vou te chamar mais uma vez. Eu quero todos que falem línguas começar a falar, porque a palavra diz que quem fala em língua edifica a si mesmo. Quem fala em língua, fala em segredo com Deus. Quem fala em línguas, ele fala de fato, ora de fato. Esse é o momento do culto para você falar em línguas. Esse é o momento para você se edificar em línguas pela palavra que você recebeu. Meu Deus, eu chamo dons espirituais, eu chamo visões abertas espiritualmente, que se manifestem os dons do Espírito. Que se manifeste a operação de Deus neste lugar, nessa noite. Tens liberdade aqui, tens liberdade aqui, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. O Espírito do Senhor, Ele está nos moldando nesta noite, nos chamando para um novo, nos chamando para viver um novo nível em Deus. Ah, pastor, eu também estou começando a gostar desse negócio de religião. Ei, esquece religião. Deus está chamando para viver com Ele, andar com Ele. Relacionamento. A religião não pode te mudar. Ser batista da fé não pode te mudar. Mas ter relacionamento com Deus muda a tua história. Muda a tua história, relacionamento. Falar e ouvir. Ter discernimento de saber, esse evangelho aí que está pregando aí não pode ser de Deus. Porque ele nega tudo que o apóstolo Paulo está falando. Ah, esse evangelho é de Deus, esse eu percebo porque é a palavra. Eu não estou sentindo, eu não preciso sentir. Eu tenho que saber o que a palavra diz. A palavra diz, está dita. Quem está recebendo, diga graças a Deus.